Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Estúdio CUT. Hoje a gente vai discutir aqui um assunto que está na, digamos, boca do povo, e não só do Brasil, como do mundo, que é o tarifaço do presidente americano Donald Trump em relação ao Brasil, 50%. A gente vai entender como é que funciona esse tarifaço, quais serão os impactos que a gente pode ter se caso entrarem em vigor realmente, isso está marcado para o dia 1º. Enfim, a gente vai fazer um passeio por esse assunto. E eu tenho a honra de trazer aqui no podcast Estúdio CUT a Patrícia Pellatieri, que é diretora adjunta do DIEESE. Tudo bem, Patrícia? Vamos falar sobre esse assunto, sobre Oi, essa André. laranjada toda? Vamos sim, é um assunto que, de fato, está no momento e não é simples de entender. Então, obrigada aí a oportunidade. A gente é que agradece aqui, né, de ter, enfim, aqui o teu conhecimento para a gente poder entender. Primeira coisa que eu já vou te perguntar é o seguinte: a gente fala em tarifaço, né? Tarifaço porque é 50%, isso está acontecendo no mundo inteiro, o Donald Trump está tarifando todo mundo, né, está fazendo essa política, mas em relação ao Brasil, especificamente, é essa tarifa absurda, 50%. Mas como é que funciona essa tarifa? O que é esse 50%? Quem é que vai pagar esses 50%, Patrícia? Então, para a gente entender melhor o que isso são é o que a gente chama de tarifas de exportação, no nosso caso, que estamos vendendo nesse caso, e tarifas de importação, no caso, do ponto de vista dos norte-americanos, dos Estados Unidos, né? São taxas cobradas sobre os produtos estrangeiros que entram no país. Então, quando os Estados Unidos aumentam essas tarifas, por exemplo, como agora o anúncio de 50%, eles estão encarecendo os produtos brasileiros que são vendidos nos Estados Unidos, isso, em 50%. O que isso significa? Que os produtos brasileiros, eles ficarão mais caros para os consumidores norte-americanos. Isso vai reduzir a competitividade desses produtos brasileiros lá fora, lá nos Estados Unidos. Então, os consumidores, as empresas americanas que compram esses produtos vão procurar comprar de outros lugares, se encontrarem, né? De outros países, enfim. E isso vai significar que quem exporta, né? As empresas brasileiras que exportam esses produtos para os Estados Unidos vão enfrentar essa perda de mercado. Muito bem. Então, para a gente poder aqui só traduzir, vamos dizer, desenhar essa história, vamos pegar algum produto que o Brasil exporte para os Estados Unidos. O Diese fez um estudo detalhado, inclusive, sobre vários produtos, vários setores, né, que exportam para os Estados Unidos. O que a gente pode pegar como exemplo aqui? Talvez o café. O café. A gente vende o café para os Estados Unidos. Né? O café, para a gente está vendendo, teoricamente, no primeiro momento, não significa nada essa taxa de 50%. Só que chegar lá, vai ficar mais cara para eles, esse produto. Né? O café fica mais caro para eles, e isso pode causar impacto para a gente a partir disso, não é? É isso. Então, é assim que funciona, olha. O café brasileiro, então, são empresas americanas, norte-americanas, que compram o café brasileiro. Essas empresas pagarão 50% mais daquele preço que era o café vendido, tá certo? Para poder esse produto brasileiro entrar nos Estados Unidos. Essas empresas não vão absorver esse custo a mais. Elas vão passar para o produto. Tá certo? Então, o café nos Estados Unidos vai ser vendido 50% mais caro do que ele é vendido hoje, para cobrir essa chamada tarifa de exportação. Então, essas empresas que compram hoje do Brasil vão procurar outros mercados, porque o café vai ficar muito caro. Então, para eles não perderem mercado consumidor, eles têm que procurar outros mercados que eles possam comprar para continuar vendendo num preço onde os norte-americanos paguem, tá certo? Curiosidade, no caso do café, existem outros países que exportam, né? A Arábia Saudita, por exemplo, exporta, tem outros países que exportam. Tem algum produto que só o Brasil, com exceção da laranja, só o Brasil exporta para os Estados Unidos? Mesmo o café,
embora tenha outros, a maior parte dos produtos que são exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, tem outros países que também exportam. Uhum. Entretanto, a quantidade que o Brasil exporta, por exemplo, do café, dificilmente algum outro país cubra num curto prazo. Uhum. Então, isso também significa um impacto grande para a economia norte-americana, né, e para as empresas. De braço mesmo, isso aí, né? Sim. Está sendo um jogo de braço mesmo, né? Ah, não tenha dúvida. Tanto que empresários americanos também já estão se movimentando lá contra esse tarifaço, porque eles também serão prejudicados. Porque qualquer mudança no mercado, né, nessas relações comerciais, elas levam tempo e custam dinheiro. Sim. E a gente está falando de produtos que são consumidos diariamente, né? Por exemplo, a própria laranja, né? O café, que mais? A carne bovina, né? Que é o que faz o famoso hambúrguer lá nos Estados Unidos. Enfim, são os produtos básicos que fazem parte da cultura do povo norte-americano. A gente não está falando de uma camiseta, enfim, de algum produto supérfluo. Ou seja, isso vai ter um impacto para eles também. Por isso que a gente fala que é uma queda de braço aí, né? Ah, não tenha dúvidas. Impacta o Brasil, acho que, colocando na balança, impacta mais o Brasil, num primeiro momento, no curto espaço de tempo, mas também impacta a economia americana, né? Até alguns estudos que estão circulando, que tentam medir se, de fato, as tarifas entrarem em vigor e se nenhuma medida for tomada, enfim, nessa situação, o que seria isso de impacto no PIB? Então, perde o PIB brasileiro e perde o PIB norte-americano. E o impacto, já que a gente está falando aqui de impacto para o Brasil, o impacto aqui seria deixar de vender e teria aqui quais consequências, quais desdobramentos, Patrícia? Então, no curto tempo, deixar de vender para os Estados Unidos traz um impacto para alguns setores que dependem mais dessa exportação para os Estados Unidos e alguns estados que dependem mais dessa exportação para os Estados Unidos, então é um impacto considerável, né? O que significa a necessidade de uma movimentação aqui para se evitar isso nesse curto espaço de tempo. E pensar num plano estratégico de, no médio e longo prazo, o Brasil poder não ficar tão vulnerável a medidas unilaterais como essa tomada pelos Estados Unidos. Não ficar dependente, principalmente dos Estados Unidos, né? Tem E de outros, viu, André? Né? E de outros, Tem vários economistas que dizem que, assim, não no médio prazo, mas talvez num prazo um pouquinho maior aí, entre o médio e o longo, o Brasil acaba se adaptando, né, com essa produção e tudo, mas até lá é óbvio que tem as suas consequências, enfim, acaba gerando um pouco de desemprego, porque você não vai poder produzir. Tem gente que está falando que vai ter que deixar a manga, por exemplo, que é também exportada para os Estados Unidos, apodrecer no pé, porque não compensa fazer colher a manga, enfim, fazer toda a produção por causa disso. Então, tem esse impacto aqui num primeiro momento, mas depois dá para se adaptar, ou... Não, certamente, tudo é perfeitamente absorvível, vamos dizer assim, no médio e longo prazo. Num curto prazo, você tem um impacto, mas também há medidas possíveis para minimizar esse impacto, né? Então, nós já tivemos outros momentos de queda de braço, vamos dizer, com o próprio Estados Unidos, e o Brasil absorveu isso, né? Então, é difícil, porque tem produtos, que você citou a manga, né? Produtos que são perecíveis, então não é para todo o mercado que você pode redirecionar, porque ela não chegaria. Então tem que se pensar nisso, né? Mas de uma maneira geral, é possível você pensar alternativas, ou deve-se pensar alternativas, né? Uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas que eu já vou aproveitar, já que a gente está falando sobre isso,
em vários momentos no Brasil, não só agora, não só, falo em todos os governos, né? Aconteceram houve algumas medidas do governo federal, do Estado, para socorrer alguns setores. E agora já se fala, né? Sim. O governo Lula está falando em alguma possibilidade de socorrer esses setores que eventualmente sejam impactados com o tarifaço que, caso entre em vigor agora no dia 1º de agosto, possam trazer esses impactos para esses setores. Como é que você vê essa medida? É possível fazer isso? Quem é que vai pagar essa conta? Essa conta é uma conta que o Brasil vai pagar, mas ela é positiva? Então, tem medidas, isso, tem medidas e medidas de política econômica e que devem ser adotadas. Então, de fato, é preciso olhar com cuidado a fragilidade desses setores e estados que serão mais impactados. Então, talvez a gente pudesse aqui dar como exemplo o Vale do São Francisco, né, que tem uma parte significativa da sua produção que vai para os Estados Unidos e que dificilmente você consegue redirecionar nesse curto espaço de tempo por causa justamente da organização da logística, né? Isso, de serem perecíveis e tal. Você tem, por exemplo, o caso dos calçados no Rio Grande do Sul, que quase metade da produção vai para os Estados Unidos, né? É exportado para os Estados Unidos e que é o maior empregador do Rio Grande do Sul, né, é o setor que mais emprega no Rio Grande do Sul, então, e que se precisa pensar numa alternativa de mais médio e longo prazo, mas então é possível você pensar medidas de proteção para esses setores, de absorver, como o Brasil já fez diversas vezes, né? Tem inclusive políticas pensadas para momentos de crise, e esse é o momento de crise, que independe aí da capacidade empresarial, mas que tem que ter como contrapartida, como garantia, a questão dos empregos, a questão... Porque senão também não faz sentido você socorrer um setor, né, se não for para manter os empregos, né? Então, as medidas, elas devem acontecer, mas com parcimônia e com a garantia de que, de fato, você vai estar beneficiando boa parte da população, porque é dinheiro público, tá certo? São os recursos dos impostos que vão deixar de serem aplicados em alguma outra política pública necessária para socorrer setores privados. Então, o mínimo que se espera é que este recurso ele volte na forma de manutenção dos empregos e da economia. Maravilha. É só por isso que a gente gosta de conversar com a Patrícia. Ela explica tintim por tintim, tudo como deve ser. Agora, pergunta que não quer calar. A gente está falando aqui sobre esse tarifaço entrar em vigor dia 1º de agosto. A gente está hoje no dia 28, tem mais 4 dias, né? Tem a terça, quarta, quinta, sexta, é provável que essa medida ela entre em vigor. Agora, o Trump ele já blefou várias vezes, ele voltou atrás várias vezes, ele está mantendo essa queda de braço, a gente sabe que tem alguns outros interesses, mas antes de falar sobre esses outros interesses, que aí já é uma coisa mais genérica, né? A gente já foge um pouco do assunto economia em si, que a gente está trazendo aqui, na tua avaliação, com tudo que ele fez até agora, ele mantém essa palavra, mantém essa atitude de vai ter esse tarifaço mesmo dia 1º de agosto, na tua avaliação, Patrícia? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Porque de responder, porque não seria uma resposta técnica. É muito difícil você imaginar que ele vá manter, devido às diversas... É o que ele pode fazer no país dele, né? E diversas pressões e aquilo que aconteceu com os diversos países no mundo. Então, o governo brasileiro e a diplomacia estão negociando, estão abertos, já se mostraram. Então, pelo histórico,
possivelmente não entre desta forma. Uhum. Mas ele é muito louco, né? Então também não dá para descartar que de fato comece a vigorar e aí isso se reverta em algum momento, né? Além dele ser louco, né? Assim, a gente tem que colocar aqui, porque num primeiro momento o que ficou mais, digamos, explícito ou que ficou parecendo que fosse por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas aí, assim, a gente vai ver que a história não é bem assim, ele está incomodado com os BRICS, ele está incomodado porque quer os nossos minérios das terras raras, enfim, tem uma série ele fala também sobre o desequilíbrio, ele quis, né, dizer no começo que havia um desequilíbrio na balança comercial entre os países, que foi uma coisa que a gente não falou, mas a história não é bem essa, né? Ou seja, a gente tem um déficit, né, em relação a esse comércio, enfim, a gente mais compra deles do que vende para eles, mas, enfim, existe toda essa motivação política, né, por detrás dessa, vamos dizer, dessa chantagem que ele está fazendo, né, dessa tentativa de punição que ele está fazendo com o Brasil, né, Patrícia? Ah, sim, não tenha dúvida. Acho que é bom também a gente explicar que as tarifas, né, de exportação e importação, elas são uma ferramenta clássica do comércio internacional, né? E elas são aplicadas aí pelos países, o Brasil também já se utilizou disso por diversos motivos, né? Esses motivos, assim, podem ser econômicos e estratégicos, por exemplo, proteger a indústria nacional, né? Então, promover setores estratégicos, pode ser a questão da receita, de arrecadação propriamente dito, porque significa arrecadar mais para o governo, então algum motivo nesse sentido. Ela pode, de fato, ser utilizada para corrigir desequilíbrios comerciais, que é o que o Trump está argumentando e que não é verdadeiro, mas enfim. Então, é para reduzir déficit, como você já falou, não é verdade, porque quem tem déficit na balança comercial Brasil e Estados Unidos é o Brasil e não os Estados Unidos, né? Mas também servem como retaliação em disputa comercial, né? Nós vimos aí o caso do algodão. Ela pode ser utilizada como uma regulação de consumo e segurança, que a gente diz, por exemplo, assim, tem certos produtos que no país eles são considerados que fazem mal à saúde, como cigarro e tal, então pode ter uma taxação grande de importação, né, no caso, para não receber esses produtos, ou eles ficarem bem caros mesmo. De proteção ao meio ambiente, por exemplo, empresas sustentáveis, tem Isso. todas essas questões que entram, né? Que podem ser utilizados, porque aquele produto não é bem-vindo, porque ele não condiz com as normas daquele país, ou com a estratégia daquele país, então se usam as tarifas, né? E também para a questão como instrumento de política externa, né? Com vamos dizer, motivos geopolíticos, né? Geopolítica, Motivos. exato, a gente sai do campo econômico, né, que a gente estava falando agora sobre balança comercial, justamente para entrar na geopolítica, que eu vou defender meus interesses, no caso dos BRICS, né, o Trump quer, na verdade, defender as relações comerciais deles com os países e não quer que o BRICS entre para estabelecer uma alternativa de comércio entre blocos econômicos, né? Exatamente. Então, as tarifas, elas são utilizadas para isso, só que, vamos dizer que o Trump elevou isso para um outro nível, né? Não é novidade, só que nesse segundo mandato, ele é um ataque não só ao Brasil, né? A gente vem vendo anúncios já a essa retaliação a diversos países, ele elevou essa utilização a patamares inimagináveis, né, até ilegais, vamos dizer assim, mesmo do ponto de vista da própria legislação americana, mas assim, olhando para as relações comerciais internacionais, né, foge de todo e qualquer regramento, né, então, por isso é que
causa esse espanto, vamos dizer, né? A que nível ele levou essa disputa. Mas, como você estava dizendo, as motivações ali, você olhando o documento, né? O documento norte-americano, ele mistura, então, aí, motivações políticas, né? Inclusive de interferência na soberania brasileira, né? E equívocos, né? Como quando ele fala sobre a balança comercial entre os dois países, né? Porque tem uma mentira ali que os números comprovam, né? Vamos falar mais sobre essa. Você tem dados sobre essa balança? Sim, há 15 anos, há mais ou menos 15 anos que o Brasil tem déficit na balança comercial com os Estados Unidos, né? Então, são muitos anos de déficit, né? O que significa que o Brasil importa mais em termos de valor, né, do que exporta para os Estados Unidos. Então, eu tenho até um número de quanto ela está agora. Deixa eu ver se eu pego aqui, acho que são 410 bilhões. Né? Isso é uma coisa... 400, em 2024, foram aproximadamente 410 bilhões de dólares, né? De déficit. Então, aquilo que ele diz que tem um desequilíbrio, para corrigir isso... A verdade é que a gente mais manda dinheiro para eles do que eles para a gente, não é? Porque assim... a grosso modo, né? Falando de uma maneira bem... E nós cobramos tarifas muito baixas dos produtos que nós importamos, que os Estados Unidos exportam para a gente, ou que a gente importa dos Estados Unidos. Vamos supor... vou vender uma laranja para os Estados Unidos agora a R$2. Ela vai chegar com a tarifa de 50%, ela vai ser vendida a R$3 nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos fossem vender essa laranja para mim, se eles produzem, né? Tem uma produção na Flórida, se eu não me engano, mas eles vão vender uma laranja para mim a R$2. Quanto que eu pago de imposto nessa laranja? Você sabe ou não? Então, de cada 10 produtos que a gente compra dos Estados Unidos, 8 tem tarifa zero. Mas, assim, a média de tarifa que o Brasil, que é de importação dos produtos norte-americanos é de 2,7%. Então, assim, essa laranja de R$2, vamos dizer que tivesse nessa média de tarifa, teria uma tarifa de 2,7%. 2,7%. E eles estão tarifando em 50%. Uma camiseta, por exemplo, que eu compre dos Estados Unidos, quanto que eu pago de imposto? Você sabe ou não? Não, porque depende do produto, a gente precisaria pegar essa Eu vou falar então que a pauta. gente paga caro, tá? Porque eu comprei uma camiseta achando que era baratinha, que era R$90, e na verdade era dólares, né? Foi uma bobagem que eu fiz. Não prestei atenção, você vai no impulso, né? Vou comprar 90 aqui, pronto, eu vou pagar 90. Chegou a 600, eu tive que pagar mais 400 depois de imposto. Então, só para a gente ter uma ideia que tem produto que a gente paga lá que é caro, mas não são esses produtos essenciais que a gente está falando aqui, que são os mais importantes, né? Então, que tem uma diferença. É isso, não são esses que têm. Supérfluos, né? E não são esses que têm peso na balança comercial, né? Aqui nós estamos falando daqueles produtos, dos principais produtos que o Brasil importa dos Estados Unidos, que tem peso nessa balança, e assim como os produtos que o Brasil exporta e que pesam na balança comercial, né? Muito bem. Bom, a gente está falando então aqui agora a gente falou sobre a balança comercial, tem uma outra questão que foi envolvida nessa história toda, que foi aquela investigação, né? O uso da lei, que eu não estou lembrado o nome da lei, mas eles usaram uma lei deles lá para investigar o Brasil, para investigar as formas de pagamento do Brasil, que aí a gente está falando sobre o PIX, né? E diversas outras práticas que o Brasil faz, que o Donald Trump diz que são práticas que acabam sendo desleais, ilegais e desleais nas relações comerciais com os Estados Unidos. Como é que você vê isso, Patrícia? Então, esse documento, né, que é de investigação, que ele anunciou as tarifas e mais um documento, né, e mais uma investigação
que deveria ser feito, que deve ser feito pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos aqui, por práticas desleais do Brasil, né? Então, ele coloca no documento como supostos ataques a empresas americanas de mídia social, falhas na proteção de propriedade intelectual, mas ele não apresenta no documento, ele não apresenta nenhuma evidência objetiva que sustentam essas acusações, né? Então, assim, o documento, ele critica decisões do Supremo Tribunal, como a anulação das condenações da Lava Jato, que não tem nada a ver com nem, assim, diretamente não tem nada a ver, claro que prejudicou empresas americanas no sentido de que você deixou de prejudicar as empresas brasileiras que concorrem com as americanas. Então, só se for esse, o pecado for você não prejudicar as empresas brasileiras, né? Brasileiras, né, em alguma relação com alguma atuação, né? Exato. A questão da regulação do PIX, então, claramente ela é uma ingerência na questão, no papel regulatório do país, né, é absolutamente inadmissível. Então, muitos dos pontos levantados ali pelo documento, como a pirataria na rua 25 de março, as tarifas sobre o etanol, eles já foram objeto de relatórios anteriores discutidos em fóruns internacionais de comércio, e que, portanto, não se justifica uma investigação, porque né? Isso já está ultrapassado, né? E, além disso, que é aquilo que você falou, que a investigação, ela se baseia na lei de comércio dos Estados Unidos de 1974, que é um instrumento unilateral, né, e que ele contraria os princípios do sistema multilateral de comércio, defendido pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra. Então, ele desrespeita todos os organismos multilaterais, internacionais, inclusive que ele montou e fez parte desde a Segunda Guerra. Referência para eles, né? Então, assim, está sendo, ele tem contestações sobre a legalidade e tudo mais, por todos os pontos onde se olha. Comentário aqui de jornalista, né, assim, não técnico, obviamente, mas assim, o que parece com esse documento que ele quer investigar o Brasil é que é uma pura provocação ao governo brasileiro, né, uma pura provocação. Patrícia, eu queria conversar contigo também a respeito aí, eu não sei se você pode falar, se você quer falar sobre isso, que é o tema mais recente, que é vamos dizer, a chantagem do Trump, ou a afirmação dele de que, olha, deixa eu pegar os minérios que a gente precisa aí das terras raras, né, que aí a gente rediscute essas tarifas. Esses minérios, enfim, isso que tem nessas terras raras, e o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, perde só para a China, né, contém materiais importantes para várias aplicações, em especial na tecnologia, e a gente dá alguns exemplos. Para a inteligência artificial, para a gente começar com esse exemplo, a inteligência artificial, para ela poder funcionar, qualquer, enfim, plataforma, precisa de grandes servidores, que utilizam muita água para se resfriarem. E aí, com um desses elementos que tem é o nióbio, mas, enfim, tem outros, né, outros elementos nessas chamadas terras raras, que fariam com que esses equipamentos eles não precisassem de tanta água. Outra utilização seria até em armamento bélico, né? Então os Estados Unidos têm interesse nisso. Isso pode estar envolvido também nessa questão do tarifaço. Você quer falar sobre isso? Se sente à vontade para falar sobre isso? Não, acho que tudo bem, André, não tenha dúvida, acho que todas essas, tem vários elementos aí que podem, digamos, estar por trás dessa medida especificamente com relação ao Brasil, já que não é uma medida só com relação ao Brasil, né, isso vem acontecendo com outros países, né, essa mesma postura, mas assim, essa agressividade com relação ao Brasil, acho que tem diversos elementos, tem esse elemento mais ideológico, né, da extrema-direita, e o Brasil não é qualquer país dentro da América do Sul, né, ele é o maior país, a maior economia da América do Sul, o presidente do Brasil
claramente tem uma postura ideológica oposta ao governo, ao presidente Trump. Ele é hoje o presidente dos BRICS, e os BRICS ameaçam, sim, é um elemento de ameaça da hegemonia americana. Então, todos esses elementos, eles eles acho que compõem o pano de fundo dessa medida, né? Não é à toa que ele cita a questão da Lava Jato. Nós sabemos o que foi a Lava Jato e que teve, sim, um papel importante no desmonte de toda uma indústria nacional que competia com melhores condições com indústrias americanas, né? Essa indústria da engenharia e da construção civil brasileira. Então, a Lava Jato desmontou toda essa indústria nacional, além da disputa da questão do petróleo o Brasil vinha ganhando capacidade de refino do petróleo muito fortemente, e nós exportamos para os Estados Unidos o petróleo cru, e importamos, né, ele refinado. A gente exporta ele cru porque não temos a capacidade total de refino. Importa gasolina, né? Entende? Então, é claro que não é à toa que isso é citado e que teve aquele apoio tão intenso à Lava Jato. Então, novamente, com essas descobertas, vamos dizer, de um subsolo muito rico e que pertence ao governo brasileiro, esse governo, ele não pode estar na mão progressista, não pode estar na mão de quem pensa da proteção nacional, né? Porque isso, de fato, ameaça aí essa hegemonia, né? Inclusive, tem um artigo muito interessante na Piauí, do dia 21, um artigo do Philip Young, que ele argumenta, ele diz uma frase ali, né, que o aumento das tarifas dos Estados Unidos não configura um gesto de protecionismo clássico, mas sim revela uma mudança profunda na estrutura do poder global. E que faz muito sentido, porque os Estados Unidos, eles vêm perdendo, na economia real, eles vêm perdendo espaço, né? Então, na síntese especial que o Diese divulgou, a gente coloca lá, em 2005, os Estados Unidos representavam 23% da produção industrial mundial. Em 2023, esse número caiu para 15%. Então, efetivamente, ele vem perdendo espaço nessa divisão comercial, inclusive na exportação de serviços para a China. Né? Ele ainda é o maior no caso de serviços, mas ele vem perdendo muito rapidamente, é quase que um movimento que não tem volta. Então, o que mantém a hegemonia global dos Estados Unidos hoje é ele ter o controle da moeda que é reserva internacional, que é o dólar, porque ele emite dólar. Então, quando a economia, ele enfraquece na economia global, ele tem que se sustentar nesse poder que é o poder da moeda. Os BRICS, ou PICs, efetivamente ameaçam esse poder. Então, não é à toa que o Trump fala assim, perder o dólar como a referência para todas as transações, como reserva mundial, a referência para todas as transações comerciais, é como perder a Terceira Guerra Mundial. Porque é exatamente aí que o governo norte-americano se sustenta hoje, né? Então, vale tudo nessa disputa, né? Na concepção do Trump, vale, inclusive, passar por cima de todos os tratados internacionais, de tudo, porque ele não pode perder essa guerra. É o Império Contra-Ataca, o episódio 5 de Guerra nas Estrelas, né? Patrícia, que mais que a gente pode dizer? A gente falou, acho que quase sobre tudo, né? Sobre esse tarifaço do Trump, que, repito, está previsto para começar no dia 1º de agosto.
Falta a gente dizer alguma coisa ainda que é relevante, que é preciso saber, que é preciso esclarecer? Não, acho que talvez seja importante a gente lembrar que em outros momentos já existiu essa questão das tarifas seriam utilizadas. Se a gente olhar a relação Brasil e Estados Unidos, nós vamos lembrar lá do embargo da carne, que foi de 2005 até 2017, então foram uma década de negociações, então, de negociações diplomáticas que superaram isso, né? Teve a questão, em 2018, a questão da tarifa do aço e do alumínio, que também depois houve negociações, enfim, o Brasil... Está falando com os Estados Unidos só com os Estados Unidos, especificamente, né? E acho que uma coisa que marcou muito foram as disputas agrícolas, né, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, na questão dos subsídios agrícolas dos Estados Unidos, né, e que o Brasil ele venceu a disputa, né, em 2009. Então, acho que é importante dizer que a disputa está acontecendo e o Brasil também tem instrumentos para se colocar na mesa nessa própria disputa, né? Acho que é importante dizer que não é só o Brasil, tem outros países, né? E que o fato dos Estados Unidos terem adotado essa postura mais dura, né, para defender a sua liderança aí global, não significa que o mundo vá se render, pelo contrário, né, o que a gente tem visto são atitudes aí, reações que pode redesenhar todo o equilíbrio do poder internacional. Acho que é importante, né, lembrar que países como o Canadá, o México, França, Reino Unido têm reagido às ameaças americanas com mais união e fortalecimento interno, né? Os Estados Unidos têm sido desafiados, sim, por potências como a China e a Índia, e compõem o BRICS, né? Então, muitos países vêm buscando alianças, alternativas para depender menos dos Estados Unidos, e alianças, né, novas alianças. Então, o mundo está se redesenhando. Acho que na verdade. O que parece, né, com base até no que você diz, é o seguinte, é que o mundo ainda é dependente dessa hegemonia dos Estados Unidos, mas foi um bom sinal de alerta para que as coisas comecem a serem refeitas, na verdade, em âmbitos regionais mesmo, né? Outras formas de organização, de tratados, essas coisas, para que ninguém tenha que passar por isso novamente com um outro Trump no futuro, né? Isso. Novos blocos, novas alianças, então acho que isso a gente precisa ter em mente. E, do ponto de vista mais interno, vamos dizer, do Brasil, a gente também pode ver, olhando aqui para a indústria, a indústria de transformação, que vai ser, se isso de fato se mantiver da forma como está, vai ter, num primeiro momento, vai ter um impacto negativo, mas também é uma oportunidade para o redesenho de um projeto de desenvolvimento de indústria que já está aí embrionária, vamos dizer, nessa neo-indústria... Nova Indústria Brasil, né? Exatamente, numa perspectiva de um desenvolvimento mais sustentável, de um desenvolvimento mais soberano e mais justo do ponto de vista da distribuição desses ganhos para a sociedade como um todo, sabe? Maravilha. Patrícia, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast Estúdio CUT, hoje recebendo a Patrícia Pellatieri, que é diretora técnica adjunta do Diese, para falar sobre esse tarifaço do Donald Trump, né, de 50% sobre os produtos brasileiros, previsto para entrar no dia 1º de agosto. A gente está fazendo essa conversa no dia 28 de julho, né? Tem 4 dias aí, tem chão para rolar ainda, mas vamos ver o que acontece. Mas a Patrícia aqui, ela já deu um panorama daquilo que pode acontecer, de quais são as perspectivas, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Falamos sobre PIX, falamos sobre um monte de coisa. Então, fique ligado nas nossas redes sociais. Eu quero já aqui convidar novamente a Patrícia para
num futuro próximo, aqui depois dessa decisão, depois do dia 1º de agosto, a depender do que acontece, voltar aqui para a gente poder fazer novas análises. Pode ser, Patrícia? Claro, acho que agora, convocada? com certeza, o que agora a gente precisa acompanhar, Uhum. e aí sim, ao começar a se efetivar, e o que se efetivar, aí a gente vai começar a olhar, de fato, principalmente para os impactos mais diretos aí, naquilo que é o nosso campo de atuação, que é no trabalho, né? Sim. Então, a gente, com Até certeza, volta. até para poder subsidiar também, né, outras ações que possam ser tomadas aí. Patrícia, mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou até aqui também no podcast Estúdio CUT. Fique atento, volto a dizer, nas nossas redes sociais, a gente tem trechinhos aí desse podcast rolando no Instagram, também no Twitter, o antigo Twitter, agora o X. Enfim, fique ligado, a gente se fala numa próxima, até lá.